Liturgia da Palavra Oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel, 7919 YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel. Você vai também ao blog e ao Facebook. Liturgia referente ao dia 5 de maio, aliás, dia 6. Atenção, dia 6, hein? 6 de maio de 2026, quarta-feira, quinta semana da Páscoa de Jesus, ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito, temos a missa própria com prefácio da Páscoa. Eu sou leitor e animador litúrgico Paulo Maciel, da Igreja Central em Colatina. Primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1º ao 6º. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 121 na Bíblia Vulgata ou 122 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são do 1º ao 2º, 3º ao 4º A, 4º B ao 5º refrão, versículo 1º. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Repetamos: que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em suas portas. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça, lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Repitamos: que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Agora é o Evangelho, escrito por São João, apóstolo, o apóstolo mais novo de Jesus Cristo, capítulo 15, versículos do 1º ao 8º. Vamos primeiro aclamar e depois proclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para que a palavra produza frutos
e que esses frutos sejam bons na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós que estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar muito fruto, aliás, retificando, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às explicações. Por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, houve o problema da circuncisão. Alguns queriam que os pagãos, que se tornavam cristãos, fossem circuncidados. Então, a pregação junto ao povo pagão fez emergir a questão sobre a necessidade ou não da circuncisão. E isso marca essa época, não é? Era a consagração a Deus no judaísmo. E nós, que somos do mundo gentil, não precisamos da circuncisão. Isso por causa de Paulo, apóstolo, e Barnabé, que foram a Jerusalém e participaram do primeiro concílio que decidiu isso. Olha, o mundo contemporâneo oferece muitas opções de vida, esse mundo que vivemos. Cada um escolhe o que lhe parece melhor, mas muitas vezes é seduzido, enganado e se perde no caminho. Jesus é o único que nos garante a vida verdadeira e fecunda. Jesus nos dá segurança, por isso, só quando estamos ao seu lado produzimos frutos abundantes. Ele fala muito desses frutos, hein? Nós temos que produzir frutos abundantes. E aqui tem uma explicação do livro Dia a Dia com o Evangelho. A imagem da videira nos ajuda a compreender a importância de permanecermos unidos a Jesus. Ela é a verdadeira videira. Aliás, Jesus é a verdadeira videira. O Pai é o agricultor que zela pela produção e crescimento dos frutos. Os ramos são os cristãos. Nós somos os ramos, os cristãos, que não podemos largar Jesus, que é a verdadeira videira. A condição para dar fruto é que o ramo esteja ligado à haste principal. Quem estiver em comunhão com Jesus poderá produzir abundantes frutos de fraternidade na vida e na missão. Quem se deixa podar pelo Pai coloca-se na dinâmica de produzir mais frutos ainda. Por isso é que Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. Em outra proposta, ousamos pôr nos lábios de Jesus a mesma afirmação. Em outras palavras, comigo tudo vocês podem fazer. Com efeito, aos que permanecem unidos a Jesus e põem em prática a sua palavra, ele garante: peçam o que quiserem, e isso lhes será concedido. Então, vamos permanecer em Jesus, que morreu na cruz pela nossa salvação. Ressuscitou e subiu ao céu e está aguardando a conversão de muitos que ainda não se converteram. Santos do dia 6 de maio. São Lúcio de Cirene é santo do dia 6 de maio. Ele é mencionado nos Atos dos Apóstolos, entre os profetas e doutores de Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 1. Santo do dia 6 de maio é São Venério. Foi bispo e morreu no ano 409 depois de Cristo. Foi um discípulo e sucessor de Santo Ambrósio, bispo de Milão.
sustentou São João Crisóstomo no exílio. Santa do dia 6 de maio é Santa Benedita, virgem do século VI. Foi uma monja romana de quem São Gregório Magno conta que, tal como pedira a Deus com insistência, faleceu um mês após a morte de sua amiga predileta, Santa Gala. Santo do dia 6 de maio é São Pedro Nolasco. Foi presbítero, ou seja, padre. Morreu em 1245, com a ajuda de São Raimundo de Penhaforte e do rei Jaime I de Aragão, fundou na Espanha a Ordem Mercedária para o resgate dos cristãos escravizados pelos mouros. Olha, então, os mercedários foram resgatar os cristãos que estavam escravizados pelos árabes, que fizeram muito mal aos cristãos, os árabes, muçulmanos. E os mercedários tiveram um papel importante para resgatar os cristãos. Santo do dia 6 de maio é São Francisco de Montmorency-Laval. Foi bispo, morreu em 1708. Primeiro bispo de Quebec, Canadá. Dedicou-se durante 50 anos a consolidar e ampliar a igreja em sua extensa diocese. Bem-aventurados do dia 6 de maio são os beatos Henrique Kaczorowski e Casimiro Gostinski, presbítero, ou seja, padres e mártires. Morreram em 1942. Por exercerem com dedicação e fervor os trabalhos apostólicos na Polônia, foram nomeados prelados domésticos do Papa. Foram mortos na câmara de gás no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Bem-aventurado do dia 6 de maio é o beato Bartolomeu Pucci Francischini, presbítero, ou seja, padre. Morreu em 1330, sentindo-se chamado à vida religiosa, obteve o consentimento da esposa e também dos filhos para ingressar no convento franciscano de Montepulciano, na Itália. Olha aí, ele pediu à esposa e aos filhos e foi para um convento. Bem-aventurada do dia 6 de maio, a beata Maria Catarina Troiani, virgem. Morreu em 1887, foi uma religiosa franciscana, nascida na Itália, que fundou no Cairo, Egito, as Irmãs Franciscanas Missionárias. Bem-aventurada do dia 6 de maio, a beata Ana Rosa Gatorno, foi uma religiosa, morreu em 1900. Após ficar viúva, fundou em Piacenza, na Itália, a Congregação das Filhas de Santana, Mãe de Maria Imaculada. Olha, quem é beato ou beata está a um degrau da canonização. Basta acontecer um milagre pela sua intercessão que esse candidato será canonizado. São Domingos Sávio é santo do dia 6 de maio. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, Domingos Sávio nasceu em 2 de abril de 1842 em Riva, na Itália. Era filho de pais muito pobres, um ferreiro e uma costureira, cristãos muito devotos. Ao fazer a primeira comunhão aos 7 anos de idade, jurou para si mesmo que antes morrer do que pecar. Olha que juramento, hein? Antes morrer do que pecar. Cumpriu o modelo enquanto viveu. Com 10 anos de idade, assumiu a culpa de uma falta que não cometera, porque o companheiro da escola que o fizera tinha maus antecedentes e poderia ser expulso. Olha, assumiu a falta para o companheiro de escola não ser expulso, o amigo, né, o colega de sala. Domingos sabia que para si o perdão dos superiores seria mais fácil de ser alcançado. Em outra ocasião, ele colocou-se entre 2 alunos que brigavam e ameaçavam atirar pedras um no outro. Atirem a primeira pedra em mim, disse Domingos Sávio, acabando com a briga. Esses fatos não passaram despercebidos pelos seus professores e orientadores espirituais, como São João Bosco. Eu não sei se era o único, mas São João Bosco era um professor e orientador espiritual de São Domingos Sávio. Bosco encaminhou o rapaz para a vida religiosa. No dia 8 de dezembro de 1854, quando foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, Domingos Sávio se consagrou a Maria. Em 1856, fundou entre amigos a Companhia da Imaculada para uma ação apostólica de grupo, onde rezavam cantando para Nossa Senhora.
Mas Domingos Sábio tinha o sentimento de que não conseguiria tornar-se sacerdote. Estava tão certo disso que, quando caiu doente, despediu-se definitivamente de seus colegas, prometendo encontrá-los quando estivessem todos na eternidade ao lado de Deus. Ficou de cama após uma das muitas visitas do médico, pediu ao pai para rezar com ele, pois não teria tempo para falar com o pároco, e terminada a oração disse estar tendo uma linda visão e morreu. Era o dia 9 de março de 1857. Domingos Sábio tinha tido dois sonhos na vida: tornar-se padre e alcançar a santidade. O primeiro, tornar-se padre, não conseguiu, porque a terrível doença o levou antes. Mas o sonho maior foi alcançado, com uma vida exemplar, que foi curta, pois morreu com 15 anos de idade, mas perfeita para os parâmetros da igreja que o canonizou em 1957. Nessa solenidade, o Papa Pio XII o definiu como pequeno, porém grande, gigante de alma, e o declarou padroeiro dos cantores infantis. Suas relíquias são veneradas na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Torino, na Itália, não muito distante do seu professor e biógrafo, São João Bosco. São Domingos Sábio, rogai por mim, rogai por nós. Santos do dia 6 de maio, São Mariano e São Tiago, mártires. De acordo com o site do Vaticano, os dois foram clérigos argelinos. O primeiro era diácono e o segundo leitor. Tentaram escapar da perseguição do imperador Décio, mas sofreram martírio em 259 em Lambez, na Numídia, atual Argélia. Foram martirizados por terem exortado seus companheiros a permanecerem firmes na fé católica. São Bonifácio é santo no dia 6 de maio. De acordo com o martirológio romano, São Bonifácio foi bispo e mártir e morreu em 754 em Dokkum, na Holanda. Era monge proveniente da Inglaterra, enviado pelo Papa Gregório II à Alemanha para evangelizar. Sendo bispo de Mogúncia, foi massacrado à espada em Dokkum, na atual Holanda. Santos do dia 6 de maio, São Marciano, São Nicandro e Santo Apolônio, mártires do século III. Foram torturados e confinados numa prisão no Egito e morreram vítimas de calor, fome e sede. Santo Ilídio de Alvérnia é santo do dia 6 de maio. Foi bispo e morreu em 384. Ele foi bispo de Clermont, na França, chamado a Trèveris, na Alemanha, pelo imperador Máximo, a fim de libertar sua filha de um espírito imundo. Morreu na viagem de regresso. Santo do dia 6 de maio, São Doroteu de Tiro, bispo e mártir, morreu no século IV. Ainda presbítero, padre, sacerdote, sofreu muitas perseguições no tempo do imperador Diocleciano, mas conseguiu sobreviver até os 107 anos, quando foi martirizado em Tiro, no Líbano, durante o reinado de Juliano. Santo do dia 6 de maio, Santo Eubano, bispo. Santo Adelário e também 9 companheiros, todos foram mártires, hein? Vários santos aqui, todos mártires, morreram em 754. Obtiveram a palma do martírio junto com São Bonifácio, na Frísia, atual Holanda. São Franco, eremita, é santo do dia 6 de maio, morreu no século XII. Levou uma vida de contemplação e penitência numa estreita gruta perto de Asserge, na Itália. São Lucas Vauban Louan, presbítero e mártir, é santo de 6 de maio, morreu em 1840. Foi decapitado em Hanoi, no Vietnã, durante a perseguição do imperador Minh Mang. Bem-aventurado do dia 6 de maio, é Beato Sancho, mártir, morreu em 851. Foi um adolescente martirizado pelos sarracenos em Córdoba, Espanha, por declarar-se cristão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar um sim, um não ou espere.